Estamos de volta no programa Políticas aqui pela TV Nova Nordeste, conversando hoje sobre o crescimento do campo político da direita em todo o país, conversando com o professor de filosofia Rodrigo Jugman, da Universidade Federal de Pernambuco, e também com o economista e cientista político Jorge Emílio Bastos. No bloco anterior deixamos algumas coisas no ar, mas dando continuidade à nossa discussão sobre o crescimento dessa direita, ela foi de algum modo favorecida pela discussão, pela exposição desse processo de corrupção na política. Os direitistas foram preservados em relação a esse arraso que está sendo a Operação Lava Jato. Jorge? Pronto, então veja bem, a questão da corrupção é um fenômeno, inclusive, abstraindo um pouco o fenômeno no Brasil, ele é hoje um fenômeno global. Nós vivemos num mundo onde, vamos dizer assim, a estrutura de poder, ela requer, para sobreviver, um processo de financiamento. Então, nós vemos corrupção em várias partes do mundo. No Brasil, nós temos uma tradição patrimonialista, clientelista, fisiológica. Então, no Brasil, nós nem temos essa divisão de direita e esquerda no sentido estrito, porque a esquerda, quando toma o poder, quando vai para o poder, ela se torna a mesma coisa de que todos os outros, então se nivela. Não há ideologia aí, o que exatamente nos falta é a ausência de uma postura ideológica, tanto que no Brasil costuma-se dizer que todos os políticos calçam 40, não há diferença entre o político A e o político B, o resto é só uma mera nomenclatura convencional. Na verdade, no Brasil a presença do Estado sempre foi uma presença hegemônica. Então, o que é que acontece? A esquerda, tanto a esquerda quanto a suposta direita, entre aspas, sempre viveram às custas do Estado. Então, esse quadro de corrupção que nós vemos hoje, nessa escala, que, aliás, numa escala nunca vista na história do Brasil e talvez até do mundo, este fenômeno que a Operação Lava Jato está desvendando. A escala foi numa escala profunda que atingiu os segmentos de toda a ordem, que gerou esta brutal recessão que nós estamos vivendo, com 14 milhões de desempregados, com toda essa desestruturação da capacidade de governança do Estado brasileiro. Então, o fenômeno da corrupção, no caso aqui, a esquerda, ela usa os mesmos mecanismos, como em toda parte do mundo, ela sempre usou, quer seja do campo de concentração, da perseguição política, dos campos de trabalho forçado, do extermínio. Então, isso ela usou em todas as partes do mundo e não precisa a gente ir muito longe, não. Temos ainda exemplos aí dinossáuricos da esquerda, do que são os governos de esquerda totalitário, como a Coreia do Norte, como a própria Cuba, né? A Venezuela aí passando por essa crise profunda, que ninguém sabe como isso vai terminar, enfim. Então, no caso do Brasil, a corrupção atingiu a todos os políticos, porque, na verdade, se a gente quiser, todos eles são de esquerda, entre aspas, e de direita, entre aspas. Ou seja, no fundo, o que eles estão querendo é poder. Discurso ideológico e postura ideológica do pensamento, daquilo que se chama pensamento conservador ou pensamento liberal e tal, nós temos muito pouco. Como os grupos de esquerda também, a visão do social é uma visão retórica também, é demagógica, não é autêntica, não é genuína. E a prova disso foi isso que se viu aí nesses últimos governos de Lula e Dilma. Professor. Bom, eu vou na linha semelhante à do professor aqui do lado. Eu penso que, como o Jorge Emílio disse, há dois aspectos a serem considerados. Aquele que é a política, digamos assim, que aparece, né? A política partidária que aparece no dia a dia, e a gente pode chamar o aspecto ideológico propriamente dito. No que concerne a política partidária, de fato, essas noções de esquerda e direita ficam um pouco indiferenciadas, apagadas de alguma maneira, porque no Brasil, seja o partido de esquerda ou de direita, o fato é que sempre houve um verdadeiro amor, quase que uma idolatria pelo Estado.
Exato. O que não é a tradição genuinamente liberal e conservadora. Exato. São 32 partidos, inclusive os partidos de mais à esquerda, como o PCdoB e PSOL, estão levantando questões de financiamento via Odebrecht, via empresa para esses partidos, né? Uma coisa impensável se houvesse realmente um fundamento ideológico, né? Mas a sua pergunta era sobre a questão de como esses escândalos de corrupção Exato. podem afetar a luta política Exato. vindoura. Exato. Eu penso o seguinte, vai depender de como isso seja apresentado ao público. Se colar no público aquela percepção que o político, seja de esquerda, seja de direita, como eles aparecem nessa lista do Fachin, etc., é tudo um bando de corrupto, isso pode gerar uma atitude de um certo indiferentismo, uma atitude de apatia, e nesse cenário, 2018, a meu ver, se torna muito imprevisível, pode ganhar algum populista, algum irresponsável, alguma figura, podemos até ter uma volta a coisas tenebrosas de um passado recente. Por outro lado, pode ocorrer também, isso eu penso que seria a resposta saudável da sociedade, que a direita, no sentido mais ideológico, ganhe espaço, não porque o povo esteja propriamente informado sobre essas questões, mas porque o povo se cansou dos políticos tradicionais. E surge a oportunidade de que um outsider, como foi o caso de Trump nos Estados Unidos, uma pessoa de fora, enfim, nas eleições para as câmaras, o Senado, etc., figuras que fujam desse campo da política tradicional, essas velhas caras com as quais nós já estamos familiarizados há décadas, que elas comecem a ser substituídas porque as pessoas estão cansadas disso. As pessoas querem novidade na política. E pode surgir espaços para pessoas que não eram, digamos assim, os políticos profissionais. Pode surgir espaço para outsiders, para pessoas que encarnem esse desejo da sociedade por mudança. E como o Jorge Emílio disse, a sociedade brasileira é fundamentalmente conservadora nos seus valores. E está começando a se rebelar também contra o Estado, a meu ver. Está surgindo um pouco mais de liberalismo nas concepções. E isso pode favorecer. Pode favorecer a nova direita no sentido de que pode favorecer a visão de que o povo, as maiorias silenciosas devem tomar a política. E essas maiorias, que poderiam ser representadas por figuras de outsiders, como se sabe, elas são amplamente, o que predomina amplamente nesse ambiente é o pensamento conservador e de direita, digamos assim. Felizmente chegamos ao final do programa, essa discussão começaria a esquentar com o professor Rodrigo Jungmann, da Universidade Federal de Pernambuco, professor de filosofia, e com o economista e cientista político Jorge Emílio Bastos. Conversamos aqui sobre o crescimento do campo político da direita aqui no país. E como últimas palavras do professor Jungmann, falou em relação ao crescimento, à consolidação desse segmento dentro da sociedade brasileira, que é um segmento mais conservador, que exatamente coincide com o pensamento da sociedade brasileira. Jorge, muito obrigado, professor. Um abraço. Muito obrigado. E ao telespectador, Cumprimento ao telespectador. até a próxima semana. Muito obrigado a todos.